Eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar assento. Glória a Deus. Você já falou com o irmão que está do seu lado? Fale, se você não falou, fale com o irmão que está do seu lado. Dê uma olhadinha para trás. Fale com o irmão que está atrás. Dê um sorriso para ele, dê um sorriso para ela. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Eu quero cumprimentar todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu também quero cumprimentar você que está assistindo através das redes sociais, com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu não sei aonde esta programação está chegando, não sei onde você está agora, se você está na sua casa, se você está no seu local de trabalho, não sei se você está em um hospital, eu espero que não, em nome de Jesus. Não sei se você está numa penitenciária, eu espero também que não, em nome de Jesus. Não sei se você está em Salvador, no interior da Bahia, se você está em outro estado, se você está em outro país. Aonde você estiver, eu quero pedir para você permanecer conosco até o final e copiar o link da programação e enviar para alguém, o grupo da sua família, o grupo dos seus amigos, porque, por certo, Deus tem uma palavra de fé para o meu e para o seu coração e para o coração de alguém que você ama, em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, depois vamos pular para o versículo de número 30, diga glória a Deus. Nós estamos na nossa quarta da palavra, quarta do estudo da palavra, e nós estamos com uma série denominada o poder da fé. Existe um poder na fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza, é a convicção de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Diga glória a Deus. Eu estou com a versão BKJ, viu? Ali a versão NVI, mas eu estou usando a versão BKJ, em alguns momentos eu também vou usar a versão NVI. O versículo 30 diz assim: foi pela fé de Josué que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Repita comigo, diga: foi pela fé de Josué que os muros de Jericó, diga, desmoronaram depois de serem rodeados, diga, durante 7 dias. Os muros de Jericó desmoronaram, caíram, e o texto diz que foi pela fé de quem? Pela fé de quem? Pela fé de quem? Diga, pela fé de Josué. Só existe um líder no Antigo Testamento que Deus usou para derrubar os muros de Jericó. E o nome desse líder é como? Josué. Muito bem. Nós estamos estudando toda quarta-feira a galeria dos heróis da fé. Já falamos a respeito da fé no Antigo Testamento, já falamos a respeito da fé de Noé, da fé de Abraão, da fé de Isaac, falamos a respeito da fé de Jacó. Passamos 4 semanas falando a respeito da fé de Moisés. E hoje nós estamos
começando a falar a respeito da fé de Josué. Temos muito a aprender com o nosso irmão Josué a respeito do assunto fé. Eu acreditava de forma ingênua, né? Eu fui muito ingênuo em acreditar que em apenas um culto seria possível falar a respeito de Josué. Só tem um livro, né, com o nome dele. Moisés tinha 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Imagine 5 livros com Moisés como autor, como escritor. Acredita-se que ele escreveu o livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, né? É o mais antigo. Então, não tinha como falar sobre a fé de Moisés em apenas uma quarta-feira. E eu acreditava que, no caso de Josué, que é apenas um livro, seria possível. Mas não vai dar para a gente falar tudo hoje a respeito de Josué. Então vamos começar, e quando Deus permitir, nós encerramos com o assunto a fé usada por Josué no Antigo Testamento e migraremos para um outro herói da fé. Diga glória a Deus. Quando nós chegamos no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 29 ao 31, esse texto vai narrar a respeito da morte de Josué. O texto vai dizer no versículo 29: passando algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. E Josué tinha 110 anos de idade quando ele morreu. Então Josué capítulo 24, versículo 29, narra a respeito da morte dele. Mas antes de chegar aqui, no final da sua trajetória, precisamos conhecer mais a respeito dele, entender quem foi esse homem, que em alguns momentos ele era chamado de servo de Moisés, em outros momentos ele era chamado de servo do Deus Todo-Poderoso, servo do Senhor. Diga glória a Deus. Em um determinado momento, Josué é chamado apenas de Oséias. E Oséias é um nome hebraico que significa salvar. Em um outro momento, o nome dele é mudado para Josué. É um outro nome hebraico que significa Deus é nossa salvação ou Deus é a nossa vitória. Você pode repetir isso, diga: Deus é a nossa salvação. Olhe para alguém e diga: Deus é a nossa vitória. Glória a Deus. É importante dizer que de servidor de Moisés, chega um determinado momento que Josué se torna o sucessor desse grande líder. Os rabinos, a tradição judaica, o Talmud, todos afirmam que Josué é o escritor do livro que levou o seu próprio nome. A tradição judaica também vai nos mostrar que possivelmente o livro foi escrito ali no ano 1400 a 1370 antes de Cristo. São informações importantes nesse período de introdução da mensagem. Quando meditamos no livro de Josué, ele enfatiza 4 assuntos importantes. Quantos assuntos? Quantos assuntos? 4. O primeiro assunto importante que o livro de Josué vai enfatizar é a fidelidade de Deus com relação à promessa sobre a terra de Canaã.
Deus ele faz uma promessa a respeito da terra de Canaã, lá em Gênesis capítulo 12, para Abraão, reforça com Isaac, reforça com Jacó. E essa promessa ela vai se cumprir na vida de Josué e do povo que estava com ele, por causa da fidelidade de Deus. Diga, Deus é fiel. O outro assunto importante é a importância da Torá, da lei, não apenas oral, mas agora escrita, para o povo ler e para o povo ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você percebe com isso que no período de Moisés a Torá ainda não estava escrita, certo? A Torá ainda estava sendo escrita. Quem escreveu a Torá? Diga, Moisés. Então a Torá ainda estava sendo escrita. E como era que a lei era pregada e ensinada? Diga, de forma oral, de forma verbal. Mas quando chega no período de Josué, a Torá agora está escrita, né? O Pentateuco, a lei de Deus está nas mãos de Josué. E o livro de Josué vai enfatizar a importância deste livro para aquele povo, consequentemente a importância desse livro para a minha vida e para a sua vida. Diga glória a Deus. O terceiro assunto que o livro de Josué vai enfatizar é a santidade de Deus e o poder absoluto de Deus. Glória a Jesus. O quarto assunto que o livro de Josué vai enfatizar é o juízo de Deus sobre os nossos pecados, sobre os pecados do povo. Não dá para falar da santidade de Deus, não dá para falar sobre o poder de Deus, sem falar do juízo de Deus, porque Ele é o justo juiz. Diga glória a Deus. Josué é um livro de novos começos para todos. Diga amém. É um livro de novos começos para o povo. O povo de Deus agora iria passar por um novo tempo, um novo ciclo. É um novo começo para o próprio Josué, porque até Deuteronômio ele era o servo de Moisés, mas agora ele é o sucessor de Moisés. Novos começos para a família de Josué, que agora vai ver aquele garoto se transformar em um grande homem, em um grande líder militar. E eu entendo que já que o livro de Josué é um livro de novos começos, e Deus, Ele não fala com essas paredes, mas Ele fala ao meu e ao seu coração. Isso me faz entender que Deus está falando comigo e com você nessa noite, que é chegado um tempo de novos começos, de novas oportunidades. Diga glória a Deus. Israel, na época de Josué, não poderia receber créditos sobre as suas vitórias, pois foram muitas vitórias contra povos muito maiores e muito mais fortes e mais poderosos do que o povo que Josué liderava. Ao longo do nosso estudo aqui toda quarta-feira, nós vamos descobrir que Josué venceu 31 reis. Quantos reis? 31 reis poderosos foram vencidos. Mas vencido como? Se o povo estava preso no Egito 430 anos. Venceu como? Se o povo não tinha costume de ir para a guerra. Venceu como? Se o povo comia cebola, pepino.
pela força do braço de Deus. Ou seja, todas as batalhas que foram vencidas no livro de Josué, não foram vencidas pelo braço de Josué, mas foram vencidas pelo braço do Deus que Josué adorava. Diga glória a Deus. E eu já percebo Deus falando comigo e com você nessa noite. Todas as batalhas que nós vencemos aqui, nós não vencemos porque somos fortes, nós vencemos porque Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos mantido de pé. Como disse o salmista, se não fosse o braço forte de Deus, os nossos inimigos já teriam nos devorado vivos. Mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado. Diga glória a Deus. A mensagem teológica aqui é: Yahvé lutou por Israel. E até hoje é assim. Basta olhar a história. Se vocês olharem a história de Israel, vocês vão perceber que até hoje quem vence as batalhas de Israel é Deus. Diga glória a Deus. Tem pessoas, missionário Lucas, que vai dizer assim: não, mas Israel tem a maior tecnologia do mundo, Israel tem o maior conhecimento militar do mundo, Israel tem as melhores estratégias de guerra do mundo. Tem. Mas onde é a fonte da força de Israel? Diga: em Deus. Pela lógica, qual é a maior potência do mundo? Estados Unidos, né? Pela lógica, Estados Unidos deveria ser melhor do que Israel em tudo, né? Sim ou não? Sim. Só que Estados Unidos não é o bichinho de Jacó. Israel, sim, é o bichinho de Jacó. Quando você vai olhar no mapa mundi, vai olhar no mapa mundi, que você vai ver o tamanho dessa nação chamada Israel em relação a outras nações, você vai perceber uma nação pequena, insignificante. E fica a pergunta: como uma nação tão pequena e tão insignificante consegue vencer tantas batalhas ao longo dos anos? A resposta é simples: o autor, o consumador, o criador de Israel, o dono de Israel, aquele que criou Israel há milhares de anos atrás, ele não dorme, ele não cochila. Oh, irmãos, eu não estou preocupado com Netanyahu, o presidente, o primeiro-ministro de Israel. Eu estou preocupado com a história de Israel. E a história de Israel vai mostrar que Deus tem guardado Israel dos seus inimigos desde a época em que saiu do Egito. Oh, glória a Deus. E vai continuar guardando, porque existem profecias que envolvem Israel, que precisam se cumprir para que o nosso Jesus venha. Diga glória a Deus. A verdade é que os judeus têm um código, eu chamo de código dos judeus. Existe um código no DNA dos judeus que não dá para explicar o que é que tem nesse povo. É um povo diferente. É um povo que na Segunda Guerra Mundial eles foram espalhados pelo mundo todo, e conta a história mundial que aonde chegava um judeu com a mão na frente e a outra atrás, quando demorava um pouquinho eles estavam ricos e prosperando mais do que o povo daquela terra. Código dos judeus. Dizem, não sei se é verdade, que Silvio Santos era camelô aqui no Brasil. Ele era vendedor de caneta e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Código dos judeus. Aí outro dia tinha uma pessoa que falou comigo assim: para que eu vou estudar
Estudar para quê? Silvio Santos ficou rico sem precisar estudar. Eu quase que perguntava a ele, tu é judeu? Silvio Santos, não sei se ele estudou, se ele não estudou, só sei que diz que ele era camelô. Só que ele não era só camelô, ele era um camelô judeu. O DNA dele era diferente. Tem quantos camelô que você conhece que ficou rico igual a Silvio Santos? Nenhum, gente. Não tem nenhum, não é? Existe algo diferente que foi Deus que fez com o povo dele. Lembra do que Jesus disse? Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Diga glória a Deus. O nome Josué é um nome hebraico. Mas quando você chega no Novo Testamento, tem um nome grego, que significa Josué também. E esse nome grego que significa Josué se chama Jesus. Diga glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso Josué em nossos dias. Porque Josué liderou o povo no Antigo Testamento. E Jesus tem nos liderado até hoje. O segredo do sucesso das vitórias de Josué foi a sua fé inabalável na palavra de Deus. Isso vai estar registrado em Josué capítulo 1, do verso 7 ao 9. É importante dizer que Josué era um dos 12 espias que foram enviados por Moisés, lá no Antigo Testamento, para espiar a terra de Canaã. Tinha Josué no meio do grupo dos 12 e tinha um outro chamado Caleb. Irmãos, eu descobri algo terrível. Vocês devem lembrar que na semana passada, na semana retrasada, 15 dias atrás, vocês devem lembrar que eu falei que dos 12 líderes, dos 12 espias que foram enviados para Canaã, tiveram 10 que voltaram cheio de incredulidade. Quem lembra? Só tiveram 2 que voltaram cheio de fé, Caleb e Josué. Mas tiveram 10 que, além de voltar cheio de incredulidade, vocês lembram dessa pregação? Eles ainda contaminaram o coração do povo. Quem lembra disso? Em Números 14, o texto diz lá que Deus ficou tão chateado com aqueles 10 que estavam atrapalhando os pequeninos dele, que Deus enviou uma praga e matou os 10. Diga misericórdia. Diga, Deus me ajude com a minha incredulidade. Se tiver algum incrédulo aqui, toda a incredulidade cai por terra hoje em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus não se agrada da incredulidade do homem. Porque a incredulidade vai anular a fé. Repita comigo, diga, a incredulidade tem poder, diga, para anular a fé. Então nós não podemos usar da incredulidade, pelo contrário, temos que usar a fé mesmo diante de um quadro negativo. Por quê? Porque essa fé usada diante de um quadro negativo vai atrair a atenção de Deus. E por que Deus teve que mandar uma praga e matar aqueles 10 incrédulos? Porque se deixasse aqueles 10 homens no meio do povo, eles só iam lançar palavra negativa no meio do povo e atrapalhar a fé dos outros. Porque o incrédulo é assim.
O incrédulo, ele não tem fé para nada, ele não acredita em nada, ele vive desacreditado sobre a terra, mas ele sai contaminando as outras pessoas com a falta de fé dele, com a falta de fé dela. E Deus não se agrada disso. Deus quer que eu seja um homem que vou lançar palavras de incentivo sobre a vida de vocês. Deus quer que você que está aí sentado lance palavra de incentivo sobre essa pessoa que está aí do seu lado, porque o não da vida nós já temos. Então não precisamos de alguém no nosso ouvido dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, porque o sim é uma consequência de você tentar alguma coisa diferente. Diga glória a Deus. Deus se aborreceu. Observe, tinham 10 contaminando o povo. Saiu os 10. Aí só ficaram 2. Josué e Calebe. Foi suficiente para levantar a fé do... Deus não precisa de muitos. Deus precisa de pelo menos um que tenha fé. De pelo menos um que acredite no poder dele. E você pode ser esse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aplaudam Jesus. É importante dizer que Josué ele tinha habilidades militares bem visíveis. Moisés percebeu isso. Foi por isso que Josué se tornou líder do povo. E ao mesmo tempo que ele se tornou líder do povo, ele se tornou comandante do exército de Israel. Ele acumulou 2 cargos importantes. Porque na época de Moisés ele era o profeta. Arão era o sacerdote. E Josué era o comandante do exército. Mas quando chega na época de Josué ele vira o profeta, o líder do povo, e segue como comandante do exército. E Eleazar se torna um sacerdote. Foi por isso que ele apareceu sempre, durante todo o livro de Josué, em um contexto militar. É por isso que na primeira guerra que teve entre os amalequitas e o povo de Deus, Josué foi quem foi liderar, porque ele tinha habilidades militares e Moisés já tinha percebido isso. Diga glória a Deus. Feita a introdução, vamos lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, descobri que Josué estava lá o tempo todo, lá no Antigo Testamento, e muitos de nós não tínhamos percebido, mas ele estava lá o tempo todo. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 13, Josué aparece pela primeira vez. Antes de Êxodo capítulo 17, você não vai ver o nome de Oséias em lugar nenhum, e não vai ver o nome de Josué em lugar nenhum. Ele aparece pela primeira vez aqui. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 13. Verso 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse para Josué, disse para quem? Escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas. Quem foi lutar contra os amalequitas? Conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hu, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, as mãos levantadas, os israelitas venciam a batalha. Quando, porém, Moisés abaixava as mãos, os amalequitas venciam a batalha. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para ele poder se assentar na pedra. Arão e Hu mantinham os braços erguidos e as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos de Moisés permaneceram firmes até o pôr do sol. Versículo 13.
E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Diga glória a Deus. Irmãos, esse homem era dotado de uma fé sobrenatural. Por quê? Até esse momento, o povo de Deus não tinha entrado em uma batalha tão terrível, tão sangrenta como essa. Ninguém nem sabe explicar direito por que os amalequitas resolveram atacar Israel assim de uma hora para outra. Mas eles resolveram atacar. É interessante que eles poderiam recuar. Por quê? Porque eles não estavam acostumados com a batalha. Mas eles decidiram enfrentar o inimigo. Não tiveram medo da força, do poder, do tamanho do inimigo. Decidiram enfrentar. Mas o que me chama a atenção é que até então Josué não tinha liderado batalha nenhuma. Mas no momento em que Moisés diz assim: Josué, vá lá, escolha os melhores homens e vá para o campo de batalha. Ele poderia dizer: mas Moisés, logo eu? Chama Arão, chama Ur, chama outro, alguém mais experimentado na fé, logo eu? Ele poderia falar isso, sim ou não? Sim. Se fosse o senhor bispo, o senhor ia fazer o quê? Eu disse assim: Moisés, deixa eu fazer prova com Deus primeiro, né? Deixa eu fazer prova com Deus. Eu estou errado em fazer prova com Deus? Não, não, porque quando Deus chamou Gideão, Gideão fez prova com Deus, foi 3 vezes, né? Mas Josué era diferente de Gideão e era diferente de Luiz Paulo. Diga glória a Deus. Josué simplesmente pela fé, diga, obedeceu. E por causa da obediência dele, Deus estava naquela batalha. Por causa da fé dele, Deus estava naquela batalha. E o versículo 13 diz: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Aplauda o Senhor Jesus. Bispo, eu não entendi. O senhor pode falar de uma forma mais clara para poder eu entender? Meu irmão, minha irmã, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é o seguinte: existem momentos na minha vida, existem momentos na sua vida que vão aparecer grandes desafios, os quais nós nunca imaginávamos que teríamos que enfrentar. Mas não tenha medo do gigante, não tenha medo da muralha, não tenha medo da situação que se apresentar diante de você, porque Deus está contigo, Deus vai te guardar, Deus vai te sustentar, e você só precisa confiar. Diga glória a Deus. Aleluias. Êxodo capítulo 24, versículo 13, e Números capítulo 11, versículo 28, chama Josué de o auxiliar de Moisés. Vamos ver isso? Êxodo capítulo 24, versículo 13. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Números capítulo 11, versículo 28. Josué, filho de Num, que desde jovem, desde quando? Desde quando? Desde jovem era auxiliar de Moisés. Interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proibais. Percebe, irmãos, que o Números capítulo 11 vai trazer uma informação importante. Porque alguém pode pensar assim, pastor Samuel: oxe, tinha Ur, tinha Arão, tinha os anciões, por que que de uma hora para outra, quando Moisés morreu, Josué foi quem virou o sucessor de Moisés? A resposta está aqui, olha o que o texto diz: desde sua juventude, desde jovem, ele era auxiliar de Moisés. Esse auxiliar de Moisés aqui quer dizer
que ele nunca se levantou contra Moisés. Quer dizer que ele sempre foi obediente a Moisés. Quer dizer que ele aprendeu a forma como Moisés adorava a Deus. Quer dizer que ele fazia questão de estar onde Moisés estava. Se Moisés estivesse na tenda do encontro, ele estava por perto. Se Moisés estivesse erguendo um altar, ele estava por perto. Se Moisés estivesse no tabernáculo, ele estava por perto. Se Moisés estivesse lá no monte conversando com Deus, ele estava embaixo do monte escotando, esperando ele voltar. Era um admirador da intimidade que Moisés tinha com Deus. Era algo tão poderoso, Daniel, que no decorrer do estudo você vai descobrir que muitas coisas que Deus fez na vida de Moisés, Deus fez na vida de Josué também. Diga glória a Deus. Quando chegamos em Números capítulo 13, versículo 8, e Números capítulo 13, versículo 16, vamos ver algo interessante. Números capítulo 13, versículo 8, o texto diz: foi escolhido da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Quem foi escolhido da tribo de Efraim, igreja? Oséias, filho de Num. Números capítulo 13, versículo 16, o texto diz: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território de Canaã. E aí tem a lista dos nomes. Aí aparece assim: a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Até Números capítulo 13, versículo 15, o nome de Josué era Oséias, que quer dizer salvar. Mas quando chega em Números capítulo 13, versículo 16, Deus dá uma revelação para Moisés e diz para Moisés: olha, tem que mudar o nome de Oséias e colocar o nome de Oséias, um nome profético, um nome que vai fazer toda a diferença daqui por diante. E qual é o nome, Senhor? E Deus revelou para Moisés: o nome dele agora vai ser Josué. Josué quer dizer Deus salva, Deus é salvação, ou Deus é a nossa vitória. Diga glória a Deus. Olha que maravilha. Eles estavam saindo de um lugar para ir espiar uma terra distante, muito longe, a 800 quilômetros de distância. Eles iriam entrar em um território perigoso, cheio de homens, guerreiros, filhos dos anaquins. Nada mais interessante do que uma palavra profética da parte de Deus. Deus é a minha salvação, Deus é a sua salvação, Deus tem poder para salvar, Deus é a minha vitória, Deus é a sua vitória. Diga glória a Deus. Quando chegamos em Números capítulo 14, versículo 36, 37, 38, o texto vai dizer: os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele e espalharam um relatório negativo. Versículo 37. Esses 10 homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente da praga diante do Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefuné, sobreviveram. Diga glória a Deus. Irmãos, percebam que Josué usou a fé em um momento terrível. Percebam que Calebe usou a fé em um momento terrível. E percebam que 10 príncipes usaram a incredulidade. Por causa da fé de Josué e de Calebe, eles prevaleceram. Sabe por que o diabo quer que você seja alguém incrédulo, alguém desacreditado? Porque o diabo olha para alguém que se apostatou da fé, o diabo olha para alguém que é incrédulo e diz assim: isso aí é um derrotado, isso aí é uma derrotada.
Aí Deus traz você aqui nessa noite para dizer: olha, você precisa ter fé diante dessa situação. Você precisa acreditar que você não é um derrotado, que você não é uma derrotada. Diga glória a Deus. Eu lembro agora de um momento, missionário, que quando Geazi sai de dentro da tenda, que ele estava ali com Eliseu, ele sai, ele vê Samaria toda cercada. Aí Geazi se entristece, bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, vamos morrer. Volta para dentro da tenda, conversa com o profeta: profeta, Eliseu, estamos cercados, vamos morrer. Aí o profeta diz assim, faz uma oração e diz assim: Senhor, abre os olhos dele, faz ele enxergar. Quando o profeta faz essa oração, que Geazi sai da tenda de novo, que olha, tinha um exército muito maior. Só que o exército que tinha era cavalos de fogo e anjos do Senhor. Amém? Enquanto a visão dele estava fechada, ele não viu o livramento de Deus. Mas quando a visão dele abriu, ele viu o livramento do Senhor. Deus está falando comigo e com você nessa noite: abra a sua visão espiritual, use a sua fé, porque o livramento vem, o livramento está chegando em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Números capítulo 14, o verso 6, diz assim: Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Números 14, verso 30. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhe para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 14, versículo de número 38. De todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Diga: Josué e Calebe, diga, foram fiéis até o fim. Irmãos, a verdade é que se você for olhar o cenário que Josué viu e que Calebe viu na terra de Canaã, na época que Moisés ainda era o líder, a verdade é que era um cenário muito caótico, muito difícil de acreditar que teria como vencer. Mas o que Calebe viu, o que Josué viu, foi que aquela missão não era uma missão de homens, mas era uma missão que foi dada pelo próprio Deus. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Existem causas que são humanas, mas as causas que provêm de Deus, o próprio Deus vai resolver. Diga glória a Deus. Números capítulo 27, versículo 15 ao 23. Números capítulo 27, versículo 15 ao 23. O verso 15 diz: Moisés disse ao Senhor, que o Senhor Deus, que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em uma batalha, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse para Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito. Meu Deus. Missionária Roseli, olha o que o texto diz. Então o Senhor disse para Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito. Irmãos, nesse momento aqui ele não tinha título nenhum. Ele era chamado de o servidor de Moisés, o servo de Moisés. Mas o texto diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. E quando o Espírito de Deus está sobre nós, já é suficiente. Aí o texto diz: e impunha as mãos sobre ele. Faço apresentar-se ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguiram suas instruções quando saíram para a batalha.
Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Diga glória a Deus. Então você percebe que muito antes da morte de Josué, ou melhor, antes da morte de Moisés, Deus na verdade já vinha preparando Josué para liderar o povo depois da morte de Moisés. Números capítulo 34, versículo 17, o texto vai dizer: estes são os nomes Números 34, 17. Esses são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança: o sacerdote Eleazar e Josué, o filho de Num. O Josué, filho de quem? Perceba, irmãos, que mais adiante Deus ia precisar de um homem de caráter. Para quê? Para dividir a terra. E por que Deus precisaria de um homem de caráter para dividir a terra de Canaã? Porque um homem que tem mau caráter, ele vai querer tudo para si. Ele vai querer as melhores terras, o tamanho maior para ele, para a família dele. Mas um homem que tem caráter, ele vai dividir de igual para igual. Porque ele tem o quê? Caráter. Deus precisava de alguém de caráter, por isso que ele foi comissionado também a dividir as terras. Quando você chega em Deuteronômio capítulo 1, versículo 38, o texto diz: mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará, encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse da terra. Nesse texto aqui, Deus está dizendo para Moisés: encoraje Josué, incentive ele, não deixe ele desistir. É isso que eu tenho que fazer com vocês. É isso que vocês têm que fazer um para com o outro: encorajar, incentivar. Diga glória a Deus. Deuteronômio capítulo 3, versículo 28, o texto diz: portanto, dê ordens a Josué, fortaleça Josué, encoraje Josué, porque será ele que atravessará a frente desse povo e lhes repartirá a terra por herança, a terra que você apenas verá, Moisés. Nesse texto aqui, Deus agora está dizendo que Josué precisava ser fortalecido. E quantas vezes nós precisamos disso, de palavra de encorajamento, de palavra de fortalecimento, de palavra de incentivo. Diga glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo 6, versículo 7, versículo 23. Olha que interessante. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 31 de Deuteronômio. Moisés diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Olhe para alguém e diga: seja forte. Diga: seja corajoso. Diga: não tenha medo. Diga: não fique apavorado. Diga: pois o Senhor, o teu Deus, diga, está com você. Diga: Deus nunca te deixará. Diga: Deus nunca te abandonará. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Não tenha medo da adversidade. É Deus que te sustenta, é Deus que te levanta, é Deus que te coloca de pé. Você só está aqui hoje à noite porque Deus tem te sustentado, Deus tem te mantido de pé. Quantas vezes eu estava em casa, terminando a mensagem e assistindo o culto pela internet e ouvindo a obreira Deise orando e dizendo: vamos agradecer a Deus pelo livramento no ponto de ônibus, no Uber, no caminho da escola. E é verdade, a vontade do diabo é me destruir, é te destruir, mas Deus tem nos guardado todos os dias.
Quantas enfermidades Deus me livrou e te livrou. Quantas vezes a depressão bateu na porta da minha casa, da sua casa. Quantas pessoas sentiram vontade de morrer um dia e Deus te colocou de pé, Deus te sustentou, tirou o desejo do suicídio e colocou esperança dentro de você. Deus te ama, Ele nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Aconteça o que acontecer, é Deus que me sustenta, é Deus que te sustenta, é Deus que me levanta, é Deus que te levanta. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. O verso 7 diz: então Moisés convocou Josué e disse, na presença de todo o Israel: seja forte e corajoso. De novo, segunda vez: pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que Ele daria, e você repartirá entre eles como herança. Quando chega no versículo 23 do capítulo 31, o texto diz: o Senhor teu Deus deu esta ordem para Josué filho de Nun: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que eles prometi sob juramento, e eu próprio estarei com você. Irmãos, Deuteronômio capítulo 31, 3 vezes, quantas vezes? 3 vezes Deus diz a mesma coisa: seja forte e seja corajoso, não tenha medo. Quando chegamos em 1 Reis capítulo 16, versículo 34, o texto vai dizer, 1 Reis capítulo 16, versículo 34: durante seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho. Diga: o filho mais velho do rei Hiel, diga, morreu. Abirão, e instalou as suas portas à custa de seu filho mais novo, Secube, que morreu de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Eu falei aqui na semana passada, e eu vou falar de novo: não coloque a sua família em risco por causa dos seus erros e por causa dos seus pecados. Lembra que na semana passada, eu pregando aqui, eu falei sobre Corá, Datã, Abirão, que resolveram se levantar contra Deus, contra Moisés. Aí saíram de dentro da tenda cheio de arrogância, cheio de soberba. Aí pegaram as esposas, colocaram do lado os filhos adolescentes, e o texto dizia que até as crianças de colo eles colocaram também na frente de batalha. Quando o chão se abriu, que morreu todo mundo, morreu Corá, Datã, Abirão, mas morreu também as esposas, os filhos e os bebês de colo. Foi culpa de Deus? Não, não foi culpa de Deus, não. Foi culpa da arrogância do homem, da soberba do homem. Porque Deus está curando, Deus está libertando, Deus está liberando palavra de paz, palavra de fé. E o homem, na sua arrogância, na sua soberba, quer fazer as coisas do jeito dele, da forma dele, afrontando a Deus, algumas vezes colocando até Deus contra a parede. Pagou um preço. Só que pagou preço eles, que tinha a ver com pepino, e quem não tinha nada a ver com pepino. A mesma coisa é aqui, ó. Depois que Josué derrubou as muralhas de Jericó, Josué, o texto diz que o Espírito de Deus estava sobre quem? O Espírito de Deus estava sobre Josué. Aí Josué liberou uma palavra, um oráculo. Qual foi a palavra? Jericó não deve mais ser reconstruída. Quem tentar reconstruir Jericó vai pagar um alto preço. Oh, meu Deus! O homem de Deus não liberou a palavra? Custa obedecer? Custa ser obediente à palavra do homem de Deus? Aí o texto vai dizer que esse rei aqui não quis obedecer a palavra que foi liberada.
Todo mundo que veio antes dele, obedeceu. Quando chega na vez dele, ele não vou obedecer não. Vou reconstruir Jericó. Olha o que o texto diz aí. O primogênito dele morreu e o filho caçula dele morreu também. Foi culpa de Deus? Não. Foi culpa da desobediência do homem. Pode observar que todo mundo que pagava preço não era culpa de Deus não. Era culpa da desobediência. Porque nós, irmãos, os homens, nós achamos assim: Deus é amor e Ele tem que me tolerar. Deus é amor e Ele tem que me perdoar todo dia, toda hora. Não, irmãos. Esta palavra diz que Ele não toma o culpado por inocente. Há um limite até para a paciência de Deus. Diga misericórdia. Mas não fiquem tristes não, porque Deus nos reuniu nesse lugar para dizer: seja forte e seja corajoso. Não tenha medo dessa adversidade. E quando você chega em Atos, agora falei sobre várias aparições de Josué. Observe que eu ainda não entrei no livro de Josué, né? Faltam 4 minutos para as 9 e eu ainda vou entrar no livro de Josué. Eu não entrei ainda no livro de Josué. Eu só estou falando sobre Josué no Antigo Testamento, de Êxodo até Deuteronômio, no Antigo Testamento. Aí agora eu vou falar aqui sobre Josué no Novo Testamento, para depois a gente entrar no livro de Josué, no capítulo 1. Diga glória a Deus. No Novo Testamento, Atos capítulo 7, versículo 45. Atos capítulo 7, versículo 45. O texto diz: tendo recebido o tabernáculo, nós antepassados os levaram sob a liderança de quem? Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi. Diga glória a Deus. Quando chegamos em Hebreus capítulo 4, versículo 8, Hebreus capítulo 4, versículo 8, diz assim: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Quando chegamos em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o texto diz: o autor de Hebreus relembrou o texto de Josué capítulo 1. Diga glória a Deus. E quando chegamos em Hebreus capítulo 11, versículo 30, o texto diz: pela fé de Josué caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Diga glória a Deus. E aqui, irmãos, eu fiz uma viagem junto com vocês sobre a vida de Josué no Antigo Testamento, antes dele assumir como líder do povo de Deus, e no Novo Testamento, na época da igreja primitiva, para que vocês entendam que este homem chamado Josué, que foi chamado a liderar um povo em uma época terrível, é uma tipologia de Cristo. É uma tipologia de quem? De Cristo. Quando você olha Josué, o testemunho dele e o comportamento dele no Antigo Testamento, e você olha para Jesus e o comportamento e a liderança de Jesus no Novo Testamento, é impossível você não fazer o cruzamento dos nomes, porque é o mesmo nome. A diferença é que Josué é um nome hebraico, Antigo Testamento. Jesus é um nome grego, Novo Testamento. Mas a liderança, o amor, a entrega pelo povo é muito similar. Diga glória a Deus. E agora eu começo a pregar em Josué capítulo 1. Diz assim: logo após haver a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Josué, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo,
para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Verso 5: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Seja forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei que daria. Olhe para alguém e diga: seja forte, seja destemido, porque Deus, Ele é contigo. Diga: Deus não vai te abandonar. Diga: Deus não vai te desamparar. Fique de pé em nome de Jesus. Aplauda o seu Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu recebi aqui um pedido de oração. Semana que vem a gente continua falando a respeito da fé de Josué. Gostaria de orar aqui pelo senhor Evaldo Gregório, avô da nossa irmã Daniele. Ele está internado no Hospital São Rafael. Está com pneumonia. Cadê Bia? Está aí, Beatriz? Tá? Como é o nome do seu tio? Como? Alguém ouviu? Caio. É Caio? Dário. Ajuda a Bia aí, gente. Bia pediu para orar pelo tio dela, mas eu tenho que saber o nome do tio. Hã? Não. Vamos resolver isso, vamos resolver. Deus sabe quem é. A gente vai orar, vai dizer o tio de Beatriz. Deus sabe quem é, vamos descansar no Senhor. Amém, irmãos? D-A-D-I. Dade. Pronto, Dade, irmãos. Dade. Glória a Deus. Vamos orar encerrando o culto, orando por essas vidas. Feche os olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, bondoso Pai, te agradecemos por tudo quanto aconteceu nesta noite, Senhor. Eu pude ouvir, meu Deus, a oração da tua serva, Senhor, ainda em casa. E a tua serva falava, meu Deus, muitas vezes na sua oração de livramentos, meu Deus. E eu não acredito, meu Deus, em uma reunião como esta, Senhor. E eu não acredito, meu Deus, que o Senhor fala através dos seus profetas, apenas por falar. Se o Senhor usou, meu Deus, a vida, os lábios da sua serva, Senhor, repetidas vezes, para agradecermos, meu Deus, por livramentos, é porque, por certo, meu Deus, tem livramentos preparados, tem livramentos que estão sendo gerados nesse momento, Senhor, e estão sendo liberados sobre as nossas vidas. Pai amado, Pai querido, livramentos, meu Deus, foi o que o povo de Israel teve, Senhor, por muitas e muitas vezes, sobre a liderança do teu servo Josué, Senhor. Quantas vezes ele olhou, meu Deus, e não havia a menor possibilidade de vencer aquelas batalhas. Mas graças a Deus, que a tua palavra diz que teu Espírito estava sobre ele. E por causa da fé e da obediência daquele homem, Senhor, e da manifestação do teu poder, foram vários livramentos que Josué teve,
que a família dele teve e que todo o povo de Israel teve. Inclusive Raabe, Senhor, que confiou no Deus de Israel, ela também, meu Deus, juntamente com a sua família, teve livramentos em um momento terrível, quando os muros desabaram. Pai, nesta noite, meu Deus, nós estamos em um ajuntamento, Senhor, de homens e mulheres. Homens e mulheres que vieram aqui, meu Deus, porque eles acreditam em um Deus que dá livramentos. Eles acreditam em um Deus que curou no passado e que ainda cura no presente. Ninguém sai de casa, meu Deus, para vir a um lugar como este apenas para passar o tempo, não. Nós saímos de casa, meu Deus, para te adorar, para te exaltar, mas precisamos sermos sinceros. Além da adoração, além do amor que nós temos pela presença do Teu Espírito Santo, nós também precisamos de um milagre, de um socorro urgente, de uma resposta, Senhor. Então eu te peço, meu Deus, nesta hora, honra a fé deste homem, honra a fé desta mulher, Senhor. Porque algumas vezes, meu Deus, nós saímos de casa, Senhor, empurrados pelo Teu Espírito Santo, completamente desanimados, completamente desesperançosos, completamente desacreditados. Quantas vezes chegamos em um lugar como este, meu Deus, e não temos força, Senhor, nem para orar. Quantas vezes chegamos em um lugar como esse e não temos força, meu Deus, nem mesmo para nos ajoelharmos. Quantas vezes chegamos em um lugar como este, Senhor, e não conseguimos entender a mensagem que está sendo pregada. Tamanha preocupação que está na nossa mente, tamanha preocupação que está na nossa alma. Quantas vezes nós estamos preocupados, Senhor, como voltar para casa, encontrar a diversidade lá, a notícia ruim, o obstáculo, o gigante, Senhor. Quantas vezes nós gostaríamos até mesmo de dormir na igreja para não ter que reviver aquele pesadelo, Senhor. Mas nesta noite, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, segundo a palavra que foi pregada e a oração que foi feita, Senhor, há uma hora atrás, eu te peço, meu Deus, toma cada homem em tuas mãos, toma cada mulher em tuas mãos. Não permita que ele volte para casa sozinho, não permita que ela volte para casa sozinha. Mas eu te peço, Pai, nos toma pelas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Volta conosco para casa, vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, todos os demônios, Senhor, todos os demônios que receberam comida, bebida, Senhor, oferendas, sacrifícios, para destruir casamentos, para destruir saúde, Senhor, para destruir a fé, para destruir a vida financeira, meu Deus, em nome de Jesus, vai acorrentando esses demônios agora, vai acorrentando esses espíritos imundos agora, vai acorrentando esses espíritos das trevas agora, em nome de Jesus. Aqueles espíritos, Senhor, que ficam parados na esquina, Senhor, aqueles espíritos que ficam sentados na porta de casa, Senhor, esperando, meu Deus, um homem voltar, uma mulher voltar, para tirar paz, para tirar alegria, para levar confusão para dentro de casa, briga, discussão, desentendimento. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de contenda, de confusão, está sendo agora, meu Deus, neutralizado em nome de Jesus, acorrentado na autoridade e no poder que há no sangue e no nome de Jesus. E eu profetizo paz sobre esta casa, eu profetizo paz sobre esta família, em nome de Jesus. Eu profetizo libertação, Senhor. Eu profetizo, Pai, portas abertas em nome de Jesus. Não é no nome de Paulo, não é no nome de Pedro, não é no nome de João, é no nome que está acima de todos os nomes, no nome de Jesus. Pai, visita, meu Deus, o tio da nossa irmã Beatriz, Senhor. Está, meu Deus, em um estado grave, Senhor. A tua serva ligou hoje pela tarde desesperada, Senhor. Ela disse que ele precisa, meu Deus, de um milagre. Mas não é, meu Deus, um milagre pequeno, meu Deus, é um milagre grande. Ele precisa de um socorro urgente, meu Deus. Visita, meu Deus, o leito, Senhor, do hospital agora.
envia providência, Senhor. Toca naquele homem. Remove, meu Deus, a enfermidade, Senhor, a inflamação. Em nome de Jesus. Honra a fé da tua filha, Senhor. Ela só pediu oração porque ela crê, meu Deus. A mãe dela, nossa irmã Rosinete, só pediu oração porque elas creem, meu Deus. Elas creem contra o diagnóstico médico. Elas creem, meu Deus, contra a notícia, Senhor, contra o boletim, contra o prontuário médico, Senhor. Elas acreditam que enquanto há vida, há esperança, meu Deus. Em nome de Jesus. Toma também, meu Deus, o nosso irmão Evaldo, Senhor. Evaldo. É o avô da nossa irmã Daniele, Senhor. Ele foi internado ontem, meu Deus, no Hospital São Rafael, com sangramentos, meu Deus, com pneumonia grave, Senhor. Ele tem idade avançada, meu Deus. Mas se eles pediram oração, meu Deus, é porque eles acreditam em um Deus que ainda faz milagres. Se eles pediram oração, meu Deus, é porque eles acreditam, meu Deus, que o Senhor pode tocar o pulmão deles, Senhor, e remover, meu Deus, a pneumonia, Senhor, estancar, meu Deus, o sangramento e realizar um milagre na vida deles, Senhor. Então, meu Deus, toma, meu Deus, o irmão Evaldo agora, Senhor, em nome de Jesus. Existe uma igreja, meu Deus, orando agora. Existe uma igreja intercedendo agora, Senhor. Pai, e a tua palavra diz que a oração de um justo, ela surte muito em seus efeitos. E nesta noite não tem apenas um orando, tem uma igreja inteira clamando, Senhor, suplicando, meu Deus, por um milagre. Então vai ao encontro deles, Senhor, e opera um milagre de cura em nome de Jesus. Pai, nos leva para casa em segurança, a todos nós. Nos dá, meu Deus, uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono reparador. Repreende todo pesadelo, toda ansiedade, toda falta de ar, Senhor, toda confusão mental. Repreende, meu Deus, toda depressão, Senhor, toda fobia, todo medo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda insônia, Senhor, repreende todo o mal, em nome de Jesus. E prepara para os teus filhos e para as tuas filhas, para a minha casa, para a minha família, para cada família que é representada aqui nesta noite. Prepara uma noite de paz, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu gostaria de encerrar a oração, mas eu lembrei, meu Deus, que tinha, Senhor, algo marcado com as mulheres. E a tua serva, a pastora Fernanda, meu Deus, ela diz que tem uma quantidade grande de mulheres desta congregação que estão com enfermidades, meu Deus. Eu não sei quantas mulheres desta igreja estão com enfermidades. Eu não sei qual é o tipo de enfermidade, Senhor, mas o teu Espírito Santo me lembrou agora. No momento de liberar a bênção apostólica, o teu Espírito me trouxe à memória que existem mulheres, meu Deus, que estão precisando de um socorro, de um milagre urgente, Senhor. Então visita as tuas filhas agora. Visita cada mulher, Senhor, meu Deus, cada mulher que está aqui no templo, cada mulher que não teve como vir, Senhor, porque ficou em casa por conta de uma enfermidade. Visita essa mulher que ficou em casa agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, visita essa mulher que está orando junto comigo agora. Meu Deus, eu não sei se ela congrega aqui, eu não sei se faz parte dessa igreja, eu não sei se está aqui no templo, eu não sei se está assistindo pela internet, mas se esta mulher precisa de um milagre, visita ela agora, Jesus. Se essa mulher precisa de uma cura, visita ela agora, meu Deus, em nome de Jesus. Toca onde eu não posso tocar, faz o que eu não posso fazer, Senhor. Visita ela, meu Deus, basta apenas um toque de tuas mãos para que a enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. E assim, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Que a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus
Seja com toda a igreja diz amém. Aplaude o Pai, aplaude o Filho, aplaude o Espírito Santo. Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na sua irmã. Não deixe ninguém sair sem dar um abraço nele, sem dar um abraço nela. Deus abençoe.